Boa noite a todos. Gostaria até de agradecer, né, a casa pelo acolhimento. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre conheça-te a ti mesmo, né? Eu até já, de imediato, trago uma figurinha, né, uma figura, né, de uma borboleta, de uma transformação. Então, hoje, nos nossos estudos, nós falamos muito de reforma íntima, né? De como nos modificar, de como nos transformar. E um dos princípios e fundamental é a autotransformação. E para essa autotransformação acontecer, mais do que nunca é necessário o nosso autoconhecimento. Então eu vou falar um pouquinho de como conseguirmos esse autoconhecimento com embasamento nos livros dos Espíritos, né, com todo o embasamento da nossa doutrina, e também falar de algumas formas os meios que nós possamos ter para conseguir isso daí, né, as causas e consequências. Então, já o Emmanuel já fala, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesmo. A maior necessidade nossa é nos conhecermos. Então, de que forma podemos conseguir isso? No Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, Allan Kardec questiona os espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Alguém sabe quem é esse sábio? Nos próximos slides, eu vou estar revelando. Então, nada mais do que Allan Kardec está nos falando, conhecimento, né? O autoconhecimento. E a pergunta vem, quem que eu sou? Eu espero, assim, que hoje, de uma certa forma, vocês possam, né? Nesse momento, nesses poucos minutos que nós temos aqui, que vocês possam refletir um pouquinho mais. Quem que eu sou? Como eu estou atuando, né? De que forma? E eu tenho um embasamento, né, do Hammond, Os Prazeres da Alma, quando ele fala, não somos necessariamente aquilo que parecemos ser. Nossa, não somos o que somos. O que ele nos diz? O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, nós temos uma capacidade inata de nos conhecer. Mas, e cadê essa capacidade? E de que forma? Como nós vamos fazer isso? E quando nós conseguimos buscar esse autoconhecimento, buscar essa transformação nossa, mais do que nunca ele está falando para nós buscarmos a nossa essência, nos questionando, né? Aqui essa figura assim, no espírito puro. Como conseguir? Então, o processo, né, o que eu vou estar dizendo para vocês, é como nós conseguimos essa transformação, essa melhora interna, essa melhora nossa. Tá? E na busca de nos tornarmos um espírito puro. Não é fácil. Né? Por que é importante essa autotransformação? Por que é importante o autoconhecimento? O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis. O que eu tenho de bom em mim? O que eu tenho de ruim? Qual que é a minha maior fragilidade? O que eu faço para com o outro? Né? Realmente eu sou bom, não sou? E até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor o que nos rodeiam. Né? Então, quando eu conheço, quando eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sou, o que eu não sou, vai me facilitar muito mais no relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. Né? Seja no trabalho, principalmente na família, com as pessoas que estão ao meu lado, porque nós temos o hábito de projetar, de colocar no outro as nossas emoções e os nossos sentimentos. E se eu não entender
como são essas emoções, como são esses sentimentos, como eu estou, como que isso tudo vai acabar acontecendo. Então, caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, né? Eu reconhecer e saber respeitar o outro. E não projetar, né? Não jogar no outro as minhas ansiedades, as minhas angústias, as minhas raivas, que o outro, às vezes, com certeza não tem nada a ver com tudo isso. Então, toda essa forma vai impedir que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Porque o que nós não conseguimos reconhecer, as nossas deficiências, nós temos o hábito de jogar a culpa e jogar essa deficiência para o outro. Isso é muito comum no ser humano. Então, apenas quando tivermos considerável conhecimento de nós mesmos é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecermos nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança e determinação ou dar forças aos outros? O autoconhecimento requer constante autorreflexão. Né? Reflexão minha. Muitos querem ajudar o outro. Né? Essa é uma das maiores e importantes ações nossas. Mas se eu não me conheço, se eu não sei os meus sentimentos, muitas vezes eu quero ajudar o outro e eu estou passando por uma dificuldade, por determinados problemas e situações que pode complicar muito mais nessa ajuda. Então, para que eu consiga ajudar o outro, eu preciso primeiro me ajudar. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e as suas limitações. Então, os nossos maiores conflitos, seja no trabalho, na família, com os amigos, normalmente esses conflitos são devido a essa falta de autoconhecimento. Quando atenuamos ou amenizamos as críticas a nosso respeito e a respeito dos outros, estamos assimilando de forma verdadeira as lições que o autoconhecimento nos proporciona. Essa crítica é saber o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. E saber que eu tenho algo que não é tão bom. Nós não somos perfeitos. Eu vou mostrar um slide do capítulo Sedes Perfeitos. Né? Mas então, mesmo se eu não tenho a perfeição, eu preciso reconhecer isso e tentar buscar melhorar essa imperfeição que eu tenho. Né? Não são os grandes conflitos que tornam nossas relações de negócios, de amizade, de família, problemas conjugais mal sucedidos. E sim, um conjunto de insignificantes diferenças reunidas através de longo período de tempo. E agora eu gostaria que vocês começassem a refletir, que significâncias são essas? Será que eu tenho? Que diferença que eu tenho, que eu posso estar afetando algum relacionamento, os conflitos com alguém? Né? São as cobranças, as indelicadezas, petulância, insensibilidade para com o outro, autoritarismo, né? Impor-se por demais, desinteresse, impaciência e desrespeito. Essas pequenas faltas no dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Então, são pequenas, né, são insignificantes diferenças que vão realmente acabar provocando todo esse conflito. O desconhecimento de nossa vida interior profunda nos conduz ao vale da incompreensão de nossos sentimentos, para com nós mesmos e para com os outros. Então, por isso que eu já comentei que nós precisamos nos conhecer. Lembremos-nos de Jesus Cristo, o notável terapeuta de nossas almas, ao analisar os conflitos que atormentam os seres humanos por não admitirem os diversos aspectos da própria sombra. Então, o que está sendo nos dito? Quando eu falo de sombra, é um termo que nós temos, quem já leu
livros da Joana de Ângeles, ela fala muito da sombra. A sombra é todo aquele lado obscuro nosso, o lado do mal. E como seres humanos, todos nós temos esse lado do mal. Dentro da doutrina, lógico que nós procuramos trabalhar para minimizar totalmente. É isso. Mas primeiro eu tenho que conhecer e saber o que é mal em mim, para eu minimizá-lo. Então, a Joana também fala muito da famosa, é a sombra. Dentro da psicologia, e ela usa muito esses termos, é do inconsciente coletivo, a sombra. Tá? Então, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz, ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Então, vamos nos conhecer, tentar compreender um pouco melhor essa sombra para, né, no juízo final, enfim, nos nossos julgamentos, não acabamos aí na prisão. Os nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não estão fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergar com bastante nitidez nosso lado escuro para atingir paz e tranquilidade de espírito. Então, o adversário está dentro de cada um de nós. Como então fazer tudo isso? Falei um pouquinho, defini autoconhecimento, falei da importância de tudo isso. Como nós podemos praticar? Aí eu volto naquela pergunta inicial. Um sábio da antiguidade lhe disse: conheça-te a ti mesmo. Conhecendo toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio para consegui-lo? E quem nos diz isso é Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, o próprio Santo Agostinho já está usando até o tio, né? Reforma. Essa reforma íntima. Então, de todo dia, fazer uma reflexão. O que eu errei? O que eu fiz? Quais foram os meus defeitos, as minhas dificuldades no término do dia? E eu vou passar um slide para vocês, que quem nos dá totalmente essa dica também é o... Vocês vão estar vendo já, que eu vou deixar como surpresa. O que está errado em nós? Reforma íntima é reforma do nosso eu, do nosso íntimo. É a mudança para melhor. É elevar-se na condição humana, deixando de ser egocêntrico e se tornando altruísta. Egocêntrico, eu. Egoísta, ego. Pessoa que é totalmente, que olha para ela e não para o outro. A reforma íntima é transformar o homem velho no homem novo. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas. Erros por acertos que um dia se tornarão virtudes. Fazer o melhor que formos capazes sempre, e sempre pensando no bem maior. E se perguntar todos os dias, fui o melhor que pude hoje? Isso é reforma íntima. E quando nós falamos do verdadeiro espírita, quando se fala lá no tópico sedes perfeito, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. E aí, né, indago a todos e a mim, será que nós buscamos essa transformação? Estamos sempre escutando, estudando, lendo, assistindo palestras, mas nos transformamos. Às vezes no atendimento fraterno, a gente atende, está ali, mas será que a pessoa está se transformando?
né? Por mais que às vezes está estudando, está vendo, mas está tendo uma ação, está fazendo algo para essa modificação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós estamos aqui? Por que nós reencarnamos? Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los a chegar ao quê? Por que reencarnamos? Chegar à perfeição. Né? Estamos na nossa melhor reencarnação. E estamos aqui para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar. E muito disso vai ser através dessa transformação também. Compreender que é um binômio corpo e alma que tem um destino à perfeição. E que a vida na Terra é um aprendizado. São as lições que lhe permitirão romper com os estreitos limites da visão materialista. De que forma que nós vamos conseguir? Nossas imperfeições são resquícios da nossa natureza primitiva. Então, eu vou mostrar todas essas imperfeições, algumas que vocês possam estar se indagando. Então, é de natureza bem primitiva dos espíritos. Ou seja, quanto mais evoluímos, melhor nós vamos estar em condições e com menos imperfeições, com certeza. Tá? São condicionamentos que devemos, ao longo das nossas encarnações, corrigi-las. E teremos de passar por um recondicionamento. Né? Com uma aplicação de tudo isso. Isso só se consegue com ação, com transformação, uma ação programada e permanente. Então, a Hermance, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos fala o que é a reforma íntima. Reformar é formar novamente, é dar nova forma. Reforma íntima nada mais é do que dar nova direção aos valores que nós já possuímos. E corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Nosso problema é essa motivação para mudar tudo isso daí. Né? Não é exterminar o mal que nós temos, e sim fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos. Então, ela pode ser muito tranquila, essa reforma. Né? Ela não está pedindo, fala assim, não é uma grande, é só fortalecer o nosso bem. Reconhecer o mal, mas também fortalecer o nosso bem. E acredito que muitos de vocês já viram a história da transformação da borboleta. A borboleta, como que ela é formada? É um casulo. Então, tem aquela historinha que a borboleta... Alguém vê um casulo e a borboleta tentando sair desse casulo. Alguém conhece essa historinha? E que o homem pega e rompe aquele casulo pela borboleta. O que acontece com aquela borboleta? Que o homem foi lá, colocou a mão e rompeu o casulo. Não deixou acontecer de forma natural. Aquela borboleta não voou. Ela precisa passar por aquela dificuldade, por todo aquele processo, para ela ter maturação, para ela conseguir o voo. E aí, né, na transformação do casulo em borboleta, há todo um processo de destruição da larva, à exceção do seu sistema nervoso. Este trabalho de autodestruição é, ao mesmo tempo, um trabalho de autocriação, que emerge um novo ser, um outro, e, entretanto, com a mesma identidade. Por isso que logo no início eu coloquei aquela transformação da borboleta, do casulo em uma borboleta. Né? Para mostrar esse significado dessa transformação. São nas nossas dificuldades que nós conseguimos uma transformação. E às vezes nós falamos, nossa, por que eu estou passando por isso? Aí, por que eu faço a pergunta, por que eu estou passando por isso? Não poderia transformar essa pergunta em para que essa situação? Não o porquê, mas para que eu estou passando por tudo isso? Às vezes, você tem que morrer por dentro para levantar-se das suas próprias cinzas e acreditar em si mesmo para se tornar uma nova pessoa. Né? Então,
nessa transformação, nos momentos de dor, né, com todas essas nossas dificuldades, o quanto que nós conseguimos melhorar. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que nós já conquistamos. Estou pedindo para ninguém fazer uma transformação, nem dando dica para que mude aqui da noite para o dia, mas um processo lento. Não queira destruir a sombra, ela vai desaparecer com a luz. Então, aquele lado mal, aquele lado nosso ruim, vai aparecer com o quê? Com o que nós vamos melhorar em nós. Automaticamente, ela vai diminuindo aquele lado sombra ruim do nosso. Os indivíduos, no entanto, mergulhados no processo de crescimento, raramente se dão conta de que o sofrimento é o fator de aprimoramento. Ainda constitui um instrumento de evolução em que se considerando o estágio de humanidade. Joana de Ângeles. Então, o quanto que o sofrimento é importante. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Né? O homem revela sabedoria e prudência no momento do exame, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. No livro Vigilância, da Joana, o que ela está falando? Todas essas nossas dificuldades, todas as nossas provações, vai chegar um momento que, né, do nosso desencarne, enfim, nós vamos ter uma prova. O que fizemos, porque nós viemos aqui com um planejamento. E aí? Eu estou realizando, o que eu estou fazendo, de que forma? E vai chegar no momento que nós não vamos fugir, com certeza, esses desafios da vida aí, e até mesmo para chegar em um outro momento e fazer todas as considerações. Os espíritos não são nem bons nem maus. Melhoram por si mesmos, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior nos livros dos espíritos. Tá? Então, a maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar. E aí vai a pergunta. O que está errado em nós? O que está errado em mim? Estou falando tanto dessa transformação. E aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro para tirar a pedra. Aí, essa figura, essa foto já nos diz tudo. Né? O lado sombra de todos nós. Então, nesse livro, Reforma Íntima, né, Sem Martírio da Irmã-se, a inabilidade da gerência do mundo íntimo é comprovada a todo instante pelos atestados de descontrole e insatisfação que o homem tem demonstrado em sua vida pessoal. Né? Então, o quanto que ela já fala dessa falta dessa gerência, né, dessa gerência íntima, essa gerência das nossas emoções, desse nosso autoconhecimento. Né? O quanto que eles verificam que isso realmente está demonstrando um descontrole e insatisfação do homem. Não existe reforma íntima sem sofrer. Né? Toda mudança, com certeza, ocasiona algum sofrimento. Mas martírio, como ela fala no livro, é uma forma de autopunição. Deixa eu explicar para vocês um pouco melhor quando ela fala, né, desse martírio. O que ela quer dizer com isso? Todos sofremos para crescer. Martírio, no entanto, é excesso. Martírio é excesso do quê? Da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo. De nós gerenciarmos as nossas emoções. E como nós não conseguimos gerenciar nossas emoções, nós começamos a nos cobrar, a nos punir. Né? Assumindo proporções e facetas diversificadas conforme o temperamento e necessidade de cada um. Vai modificar e vai ser diferente de cada um. Somente se conhecer não basta. É necessário um imenso trabalho de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas as mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima. Por que eu me culpo? O que é esse sentimento? Né? Por que eu me puno? A autopunição, por quê? E a baixa autoestima. Não gosto de mim, por quê? Esses três, na realidade, ela fala que é
que estabelece o clima psicológico de martírio. Por que as pessoas sofrem tanto emocionalmente? Por esses sentimentos. Elas estão se culpando por algo. Né? Tomar posse da verdade sobre si é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. Ou seja, muitas vezes, para evitar essa dor, nós deixamos de nos conhecer, de buscar essa transformação. É fácil fazer reforma íntima? É só vencer a si mesmo. Tá? O Paulo de Tarso ele fala, por que não faço o bem que quero? Mas o mal que não quero, esse eu faço. Aí a reforma nada mais é do que trabalhar esse lado bom meu. A hora que eu otimizo esse lado bom meu, eu vou diminuir aquela sombra, aquele lado do mal. Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, quando o objetivo maior é a nossa felicidade. Então, quando a gente fala assim, aí entra a educação dos nossos sentimentos. A educação vem de luz, do educar, e levar para a forma, fazer sair, extrair, tirar, enfim. É extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. Porque esses valores está aí, está com todos nós. Educação é disciplina no sentimento íntimo, fruto de um acordo celebrado conosco mesmos. Então, isso está dentro de cada um de vocês. Como lá atrás eu falei, é inato. Está dentro de cada um. Então, o conhecimento de si. Como que eu posso fazer isso? O primeiro passo para que o espírito alcance o progresso moral é conhecer-se. Nossas diversas encarnações têm por objetivo o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si. Por isso que estamos aí observando que você precisa de reforma. Pense sobre o bem e o mal. Pense o bem e o mal que praticou durante o dia e peça a um amigo espiritual esclarecimento de como proceder melhor. À noite, nas nossas orações, nas nossas preces. Olha, eu não fiz, não foi agradável, teve meus erros, mas pedi para a espiritualidade para nos auxiliar nesse momento. Pergunte-se, com que objetivo procedeu daquela forma? Por que eu fiz isso? Muitas vezes falimos sem que suspeitemos devido não consultarmos a nossa consciência. E tenham certeza que quem está ao nosso lado enxerga claramente todas as nossas deficiências. E muitas vezes sofrem muito por isso. A reforma íntima é uma luta constante até que o espírito chegue à perfeição e se torne um espírito puro. Será tanto mais rápida quanto mais disposição tiver o espírito de buscar o seu progresso espiritual. E aí, talvez, se vocês se recordarem aquela primeira imagem, quando eu vou falar o que é o autoconhecimento, em que eu mostro, as várias formas, quando eu mostrei, para nós conseguirmos chegar no espírito puro. Aquela imagem que mostra esse progresso espiritual. Então, para isso é preciso substituir os defeitos por virtudes. Mas quais são os meus defeitos? Quais são as minhas virtudes? Quais são os defeitos? Orgulho, a inveja, os ciúmes, o egoísmo, a agressividade, a maledicência, a intolerância, a vaidade, etc. A listinha para nós começarmos a fazer aí uma reflexão. Virtudes, a bondade, a humildade, a resignação, o bom senso, a generosidade, a caridade, a afabilidade, a doçura, a tolerância e o perdão. A caridade e o perdão são virtudes essenciais. Quem muito tem, com a caridade, você automaticamente conquista e tem muitas outras virtudes, em consequência.
ao estabelecer, ao perdoar também. Quando você consegue esse perdão, perdoar alguém, perdoar verdadeiramente, né? Você com certeza já demonstra outras virtudes. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que todos nós temos defeitos e virtudes. Não tem como. Tem um lado bom e o lado ruim. Então, nós temos que fazer o quê? Fazer as pazes com nossas imperfeições. Descobrir qualidades nossas, internas, acreditar nelas e colocar em serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Né? Otimizar e melhorar mais o que você tem de melhor aí. O tempo vai conceder valor e experiência aos seus esforços, ajustando os teus propósitos aos limites das suas possibilidades, libertando-te das angústias que provêm dos excessos, das angústias que provêm lá da punição, né, da culpa, do sentimento de inferioridade. E aí, quando eu falei para vocês, quem nos orienta a fazer igual a Santo Agostinho? Divaldo. Foi perguntado como fazer a reforma íntima para ele. Anote os erros que você tem e já percebe. Faça uma lista. Aquele que se julga infalível, este está bem próximo de cometer uma falha. Aquilo que nós achamos, eu sou bom nisso, isso daqui eu não vou, né, é infalível. Cuidado, né? Porque esse é próximo da gente cometer uma falha. Escolha um desses erros para trabalhar, para combater durante a semana e vai combatendo um a um até que não mais exista e que você possa enxergar outros erros. Então, gradativamente, escolha um erro, faça essa análise. O que eu tenho que melhorar? Procure trabalhar na próxima semana, nas outras. A hora que isso daí já estiver muito melhor, aí você vai buscando outros. E olha, toda vez, mas essa lista não acaba? Não acaba tão fácil, não. Sugestões para a instauração das linhas éticas do processo de autotransformação. O que a Hermance nos passa? Né? Primeiro, vigilância. O que é? Atitude de cuidar da vida mental. Cuidar de você, da parte mental. Oração. É a terapia da mente. Saímos de nós para entrarmos em Deus. Trabalho. Dar utilidade a cada momento nos nossos dias. Tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento. Complacência conosco mesmo, para que haja mais resultado satisfatório. Ou seja, mais caridade com os nossos esforços. Aí entram do que ela fala da autovalorização, da autoestima, né? Se valorizar. Nós precisamos dessa valorização. Amor incondicional. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado e do que queremos a ser no futuro. Gostar de si mesmo, né? Primeiro eu tenho que gostar de mim, para depois eu conseguir gostar do outro. Sem eu gostar de mim, eu não vou conseguir gostar do outro, quem está ao meu lado. Talvez um outro tema que eu até tenho preparado. A socialização, né? Edificação de laços de afeto nos grupamentos humanos, no intuito de fixarmos nas intimidades as mensagens do Evangelho e do bem universal. Nós só vamos conseguir fixar tudo que nós estudamos no Evangelho, né, quando nós estamos em contato com o outro, com o social. E, principalmente, por fim, eu deixo a caridade, que a caridade é o dínamo de sentimentos nobres. A caridade verdadeira. Eu faço pelo outro e também não tenho que mostrar o porquê que eu estou fazendo, né, mas de compartilhar e de poder ajudar ao máximo o próximo. O tempo é preciso. É preciso respeitar, pois não é fácil se transformar. Tudo isso que eu falei para vocês, não adianta que vocês vão fazer da noite para o dia.
escolher se quer ser lagarta, casulo ou borboleta. E ela continua essa transformação. Ninguém poderá ajudá-la, somente sua força de vontade e perseverança, até o dia em que ela rompe as paredes do casulo e sai batendo suas asas coloridas para ser uma bela e majestosa borboleta. Com tudo isso que eu estou falando, com todas essas dicas, o que eu desejo para que vocês reflitam. O que vocês querem ser? Uma lagarta, um casulo, uma borboleta. Mas o que eu espero e que eu desejo é que vocês realmente consigam essa transformação, se reformar e ser uma bela e majestosa borboleta, que possa voar e ter sua liberdade. Né? Como espíritos puros, enfim, para a gente buscar o melhor de nós. Aí, no exato momento em que a lagarta achou que o mundo havia acabado, eis que ela tornou-se uma borboleta. Né? A hora que ela passou pelaquela dificuldade da transformação do casulo, ela romper aquele casulo, que é muito difícil, né? Ela passa por um esforço imenso. Ela precisou desse esforço, né? De todo esse processo para ela se tornar uma linda borboleta. E aí, uma nova vida. Conhece-te a ti mesmo. Torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Sócrates já nos dizia isso. E para complementar, ontem, ou um pouco antes dessa palestra, eu era inteligente. Eu queria mudar o mundo. Hoje, eu sou sábio. Estou mudando a mim mesmo. Lao Tse, se queremos acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Finalizando aqui um resumo do que é essa reforma íntima, do que é essa transformação. Reforma íntima, riqueza de atitudes boas, estudo sobre si e o próprio caráter. Ferramentas de luz e amor em cada gesto. Oração e vigilância constante. Resistência às tentações. Mentalização do belo e do que é bom e positivo. Amor a si mesmo. Intimidade em resguardo das sombras. Necessária compreensão do que significa o próximo. Trabalho de renovação de valores. Interiorização do bem em substituição ao mal. Movimento seguro na direção da luz. Amor agora e ao próximo. Por fim, a irmã Cida, logo no livro, no prefácio do livro dela, ela já nos deixa essa mensagem. Sem alimentar fantasias de salto evolutivos, dê um passo atrás do outro. Então, a transformação nossa não é do dia para a noite, não é tão rápida. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo, que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra a sua qualidade. Acredite nessas qualidades e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. A luz que todos vocês têm dentro de si. Uma ótima semana para todos. Agradeço.